Olá, senhores. Venho mais uma vez ajudar aí no que puder com algumas reflexões o Topa Pensar. O professor Samuel Mendonça, na sua última abordagem, mencionou muito sobre o obscurantismo. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses ou falar um pouco mais do obscurantismo, até para deixar claro que o obscurantismo ele não deve ficar relacionado, e acredito que obviamente não tenha sido essa a intenção do professor Samuel Mendonça, ele não deve ser relacionado a uma época da civilização ou da história da humanidade, porque isso não faz o menor sentido. Muitas vezes se fala da Idade Média como sendo a Idade das Trevas, como se houvesse luz absoluta antes e uma compreensão perfeita posteriormente. Não, a Idade Média ela foi muito iluminada também, ela teve suas luzes distintas, depende do corte de conhecimento que se faz. Quando a gente fala em obscurantismo, nós estamos falando, no meu modo de entender, em delegar a responsabilidade pela esfera do conhecimento para outra pessoa. Então você delega e você recolhe aquilo que ela falou ou as observações dela como se verdades fossem, sem a necessidade de trabalhar a questão. Então nós temos dois elementos aí muito importantes. O dogma, que o dogma é exatamente isso, é aquilo que eu acredito por uma força de fé, independentemente do juízo racional a respeito do assunto. Então, a fé antecede qualquer julgamento racional, que aliás você já afasta, porque você não quer saber disso. Isso daí é o dogma. Então, o chamado dogma é exatamente essa ideia do pré-conhecimento. Então, eu já tenho um conceito que antecede o conhecimento que eu possa produzir sobre o tema. Esses são dogmas. Tanto é que muita gente chama de dogma de fé. Dogma de fé por quê? Porque são dogmas. A minha preocupação é quando o dogma sai da esfera religiosa e passa a entrar na vida política, na filosofia, na história. Você não pode ter dogma. Você tem que ter pesquisa. Aí não cabe dogma, né? Cabe rever? Claro que cabe rever. Eu vou dar um exemplo para os senhores muito simples. Os senhores só assistem qualquer filme de Hollywood por aí, né? Eles vão mostrar aqueles escravos todos fazendo as pirâmides, não é isso? No Egito? Pois é, a arqueologia já demonstrou que quase não tinha escravo no Egito. Opa! Então foram os extraterrestres. Olha, olha, ó, começou o dogma. Vamos lá. O obscurantismo. Nada de bom pode ser produzido pelo ser humano, é isso? É mais fácil a gente acreditar nos ETs produzindo algo positivo do que uma civilização? Só porque não é a nossa? Ou porque não temos o mesmo conhecimento? Porque você vive numa ideia de evolução constante? O homem nunca regride? A gente costuma dizer que a história aparece uma vez como drama, outra vez como farsa. Ela é cíclica. Ela se repete? Sim. A gente teve a Primeira e a Segunda Guerra. Tivemos pestes, 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 tsunamis, 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 dilúvios. Chama do que quiser. Acabaram com algumas coisas? Acabaram totalmente. Fora isso, o homem contribui? Contribui. Mas ele deve evitar contribuir para os dogmas, né? Então, tomem cuidado com isso. Já existem os chamados dogmas que têm pertinência religiosa. Isso não se confunde com aquilo que a gente estabelece ou pretende no ambiente laico, né? Seja ele a política, seja ele. É claro que tem a participação religiosa em todos esses. Mas entenda, quando a gente fala em ambiente laico, é a da não evangelização do outro, né? Eu não estou ali para converter, desculpe, não é evangelização, da conversão do outro. Eu não estou ali para converter absolutamente ninguém. Voltando para o obscurantismo, o que quer dizer isso, hein? Eu pego aquele paper que veio para mim, não sei quem mandou, olho, acho muito interessante, isso daí é verdade. Mas de onde vem esse seu conhecimento da verdade? Você tem que fazer uma análise, vai checar as fontes, verifica, leia, por favor, leiam. Chega de ler orelha de livro. Ou então aqueles 12 minutos. Conheça todos os livros em 12 minutos. Então você não está conhecendo nada. Quando a gente lê um bom livro, a gente tem que fazer uma pergunta. A primeira leitura, geralmente, a leitura de livros de conhecimento, a primeira leitura é para você saber do que se trata. A segunda é fazendo pergunta.
não aceitem passivamente essas coisas que são jogadas para cima da gente, seja nos meios de comunicação social, seja nas redes sociais, seja por forma dos artigos jornalísticos. Hoje é tão fácil checar. É trabalhoso? É. Problema da gente é a preguiça e a delegação. Eu vou delegar a responsabilidade para fulano. Então é uma questão de crença. Você acredita ou não acredita em Beltrano? Porque se você acredita nele, tudo aquilo que ele disser é verdade. Se você não acredita nele, então você esquece, vamos procurar outra pessoa para acreditar. Não, senhores, construam o seu conhecimento. Você não tem que acreditar. E olha, não é porque uma pessoa erra que ela mentiu. Então vamos fazer uma distinção aqui? Agora, obscurantismo é outra história, né? Então, a história do obscurantismo é a ideia do desconhecimento, é de trabalhar a confusão e não estabelecer regras específicas de conhecimento. Se você está trabalhando para fazer mais confusão, ao invés de tentar diminuir, se você não se importa com quem te passou o texto, apenas que ele é legal e segue, né? Igual um texto que eu recebi maravilhoso, e estava lá, autor anônimo, é Fernando Pessoa, como autor anônimo? Essa pessoa que nunca leu, né? O autor não é anônimo. Vamos render tributos a quem de direito? Vamos fazer aí a nossa obrigação também, que é de saber de onde as coisas vêm, né? Então, isso daí saiu na imprensa logo sai tanta coisa na imprensa. Vamos checar? É difícil porque a gente pode incorrer em erro. Claro, eu já incorri, eu já passei para frente postagem que eu recebi sem checar e não era correta. De imediato já me retratei e tirei a postagem. Ué, tô infensa a erros? De jeito nenhum, posso cometê-los. O que é um absurdo é eu acabar acedendo. O que quer dizer isso, hein? Eu vou concordar que tudo que venha do blog X, de fulano de tal, de Beltrano é verdade. Marilene, então você quer que a gente duvide de você? Eu ficaria tão feliz. Porque duvidar de mim significa que você vai construir o seu conhecimento, independentemente daquilo que eu falo. Isso é que é educar. Aí a gente tem um educador. O educador, ele não quer que você bata palma. Ele não quer que você concorde com ele, que você lê os mesmos livros que ele. O educador, ele não quer que você pense como ele quer que você saiba construir o pensar. E é isso que é importante. Saber construir o pensar é essencial. E isso não se faz com pensamento alheio. Se faz refletindo sobre aquilo que a gente leu, né? Então isso é muito importante. Tem gente que não leu o autor, leu comentários sobre o autor. E aí vem discutir com você. Você fala assim, mas meu amigo, você leu o autor? Não, você não tem argumentos. É muito engraçado isso, né? A pessoa não leu o autor e ainda fica brava contigo. Você fala assim, mas vamos conversar. As pessoas hoje elas estão menos tolerantes ao diálogo. É como se você colocasse em xeque o conhecimento dele. Que conhecimento ele não tem? Ele é um mero reprodutor daquilo que foi falado antes, porque ele não sabe explicar. Então, senhores, construam seus argumentos. A ideia de construção de argumentos parte do pressuposto de conhecimento alicerçado, senão você não vai conseguir construir nada. E aí é que está a grande diferença. Aí sim você joga luz. Onde não é que nós estamos falando de tempo de trevas, eu não acredito nisso. Eu acredito sempre na possibilidade do ser humano fazer luz com conhecimento. Conhecimento é uma lanterninha. Vai lá, joga sua luzinha em algum canto, como a gente está tentando fazer aqui, com aqueles que nos assistem. Não de trazer uma ideia que eles devam engolir, de jeito nenhum. Os senhores têm toda a liberdade para se contraporem àquilo que eu falo. É assim que você constrói conhecimento. Mas nunca dizendo, Maria Helena, eu discordo de você porque fulano. Não, não, não. Por favor, me apresente seus argumentos. Eu adoro ser provocada, adoro uma conversa, uma discussão com argumentos. Construa o seu. Construa o seu conhecimento. Não caia em falácias. Cuidado com o obscurantismo. E entenda, o obscurantismo não é de uma época que já passou. Você pode estar contribuindo com ele. Não faça isso. Jogue luz. É esse o convite que eu deixo para vocês e a minha contribuição à reflexão já feita. Abraços, senhores, fiquem bem. Abraços virtuais a todos e até algum dia ou nosso próximo encontro.